Sonhos lúcidos. Você sabe o que é um Sonho! lúcido? Sonho lúcido é um estado que permanecemos consciente enquanto dormimos, fazendo com que tenhamos conhecimento de estar em um sonho. Geralmente, eles aparecem quando estamos no estado de REM, que é uma sigla para Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Basicamente, um estado mais pesado de sono. Parece bem legal poder controlar os seus sonhos e saber o que acontece neles. A não ser que você seja uma garota hikikomori com um transtorno esquizoafetivo. Oi, aqui quem fala é o Isaac. Sádico. Tá, isso foi estranho. E esses dias eu tava circulando pelo Twitter até que eu vi uma foto de um jogo que parecia ser interessante, mas que ainda não foi lançado. Eu até tinha me esquecido sobre esse jogo até ele ser lançado no dia 1 de março, e por curiosidade eu decidi jogar. E notei que eu deveria gravar essa experiência toda. E, tipo, esse vai ser um vídeo bem longo. Já avisando aqui, ele vai ser bem longo. Ele vai ter dublagem com os meus amigos, uma entrevista que eu fiz com acho que com a criadora do jogo e conteúdos extras. Então, por favor, eu não costumo pedir isso nos meus vídeos, mas deixa o like, hype o vídeo e compartilha, porque isso vai ajudar bastante. O jogo se chama Emeroy, foi criado por e pelo que eu pesquisei, não existe nenhum significado específico para Emeroy. Ao menos não que a gente saiba ainda. Mas ele participou de uma Jam, a LSD Jam, de 2024. Pra você que não sabe, Jam é um evento onde desenvolvedores, artistas, músicos e escritores que se reúnem para criar um jogo do zero em um curto período de tempo. E Emeroy estava participando dessa Jam, que era inspirada em LSD Dreams, que é um jogo de PlayStation 1 onde você explora os sonhos do criador sem nenhum objetivo aparente, só explorando mesmo. De qualquer maneira, a gente entra na página do jogo e vemos sobre o que se trata Emeroy. Emeroy é um jogo sobre ficar preso em seu quarto em um ciclo de acordar, apenas para voltar a dormir. A solidão dos seus sonhos foi perturbada por um convidado desconhecido. Qual é a vida que você estava vivendo além dos seus sonhos? Que vida essa figura misteriosa viveu? Explore a Terra dos Sonhos e descubra! E sem misericórdia, a gente já é apresentado uma propaganda de Latuda. Eu não tô sendo patrocinado por nenhuma farmácia aqui. Latuda é um medicamento usado principalmente para tratar a esquizofrenia e transtorno bipolar. Geralmente, é prescrito por médicos e pode causar efeitos colaterais como sonolência, náusea e inquietação. Não só o remédio, como tem um texto no topo da tela que diz: "As pessoas veem-me como uma coisa miserável, presa no mundo da minha própria criação. Tenho pena deles. É-me concedida a liberdade. Eu sou abençoado por criar e ver o que as profundezas do meu subconsciente têm para oferecer. Eu não estou vinculado ao físico. Eu não me importo com o seu mundo. Vocês não têm nada de útil." Caralho, acho que me senti um pouco ofendido. Com isso a gente pode finalmente começar o jogo. Estamos aqui, nesse momento a gente está sonhando, e o lugar onde estamos é o abandonado 1. No canto inferior direito temos um rosto dividido no meio. Na esquerda superior temos um timer, com uma língua que eu não sei o que significa embaixo. Falso eu, falso eu, falso eu. Esse jogo tem 3 tipos de câmera: primeira, segunda e terceira pessoa. Na segunda pessoa, conseguimos perceber que nosso rosto é desconfigurado, coberto por uma textura azul com vários olhos. E podemos assumir pelas vestimentas que talvez sejamos uma garota. Voltando para o cenário, é um lugar abandonado. Uou! Estruturas deixadas de lado, construções inacabadas e neve por todo canto. A música dessa parte me faz sentir uma certa sensação de nostalgia. Ou saudade. Não digo isso por achismo, mas o primeiro diálogo que a protagonista fala diz muito sobre esses sentimentos. Sinto falta das construções abandonadas. Mas ir pra fora é muito trampo.
Eu gosto do quão silencioso é esse lugar. Seguimos nossa caminhada para uma construção abandonada, onde lá encontramos um ser inteiramente branco, com olhos vermelhos e cabos de hospital em seu corpo. De início eu fiquei com um mó cagaço, mas aí eu decidi dar uma chance para interagir com essa criatura. Olá? Oi, Você é real? Eu te vejo direto por aqui. você é real? Eu gostaria de acreditar nisso. Igualmente. Tenho a impressão que eu fiquei um pouco insana. Nunca tive sonhos tão bagunçados assim. Mas esse é o meu sonho. Geralmente não tem ninguém aqui além de mim. Oh, isso explica algumas coisas. Eu devo ter me sentido tão sozinha que eu fiz você pra me sentir menos presa. Você parece muito humana pra mim e eu nunca tive sonhos tão recorrentes antes. Eu acho que você entendeu tudo errado. Eu não fui feita por ninguém. Você é quem parece estar deslocada, enquanto eu tive sonhos assim durante anos. Mais um truque do meu cérebro, provavelmente. Então acho que vamos ter que concordar em discordar por agora. Eu acho que sim. Pelo que deu para notar, essa pessoa também acha que está em um sonho. Além de achar que somos parte dele e a nossa protagonista acha o contrário. Mas para saber qual delas está certa, precisamos progredir na história. Explorando mais a área abandonada, nos deparamos com uma porta de aço na parede de uma construção. Vamos entrar, né? A porta nos leva para esse lugar enorme, com um buracão no chão que provavelmente vai levar a gente para o Undertale, além de várias passagens nas paredes. Esse é o observatório. Ele vai ser muito útil para nós nos locomovermos nas áreas do nosso sonho. Não só isso, mas nas pontes que ficam sobre o buraco, a gente pode se encontrar novamente com a criatura branca, onde temos outra conversa com ela. Ou teríamos se não tivéssemos acordado. Para você que estava se perguntando o que era aquele timer, é o tempo que ficamos no mundo dos sonhos, antes de acordar. E na realidade, a gente consegue ver que somos uma garota Hikikomori são pessoas que fazem isolamento social voluntário, sem a escola ou trabalho e sem se comunicar com outras pessoas além dos membros da família. Se a nossa personagem tem família. Seu quarto é um lugar bem fechado, não podemos sair para o lado de fora. Sua janela é fechada, então não dá pra ver nada direito. E o chão é lotado de sacos de lixo, revistas sobre programação e computadores, e desenhos de troncos humanos. Fora isso, ela tem um computador e um notebook, que a gente não consegue acessar. Ah, e a propósito, tem esse pôster de um filme, O Cubo, em cima da cama dela. Que é tipo um filme antigo de escape room, bem legalzinho até. E a única coisa que podemos interagir no quarto é os seus remédios. E depois da gente tomar, finalmente podemos voltar a dormir. E estamos em outro local. Sempre que a gente abre o jogo ou vai dormir, temos 3 lugares pré-setados pra gente spawnar. Abandonado 1, salão hospitalar e piscina. Voltando pro salão hospitalar, é um mapa bem fechado. Temos um computador com uma página do Space Rei que é um tipo Orkut gringo. O hospital também tem 3 janelas que dão de cara com o resto da construção. E várias portas que nos levam para diferentes locais. Uma delas leva a gente para o mapa Estradas. Esse mapa também é bem pequeno. A gente caminha por uma rua onde tem uma parede enorme que é continuação dela, além de um poste caído e névoa por todo canto. Uma placa que não conseguimos ler nada e a criatura branca de antes que a gente não consegue interagir graças a uma barreira invisível. Passando por uma porta, nós voltamos para o Abandonado 1 e olha... Eu queria ter saco suficiente para narrar inteiramente a jornada por cada porta, mas esse jogo é um labirinto e muitas das vezes você pode se encontrar perdido com as formas de transporte sobre cada lugar, o que faz parte da experiência de estar perdido em um sonho. Mas, para tornar o vídeo mais dinâmico, eu vou falar em qual local eu estou, dando espaço para áreas que a gente ainda não viu. E se você tiver dúvida sobre qual local nós estamos passando, tem escrito ali em cima no canto superior direito. Indo para a porta no terraço de um prédio no Abandonado 1, a gente vai para a ala.
Um lugar bem fechado, com tapetes vermelhos no chão e uma visão limitada do lado de fora. Não só isso, mas nossa querida criatura também está aqui e nós podemos ter um diálogo com ela. Tá surpresa em me ver? Um pouco. Já acredita em mim? Preciso que seja mais convincente. Piranha, eu não vou tretar com o ilusão não, tá? Você é a única que tá irritadinha. Qual seu nome, então? Elfis. Eu aposto que não. Mas eu gosto do jeito que soa. Não vou te dar minha informação pessoal tão facilmente. Tá com medo de eu te dar um dox? Me dar o quê? Esquece. Eu não tô muito afim de lidar com essas coisas de internet agora. Ótimo, é melhor assim. É por isso que você tá toda acabada? O quê? Nada, só estou brincando com você. Provocar você é muito fácil. Se divirta aqui sozinha, então. Eu tô indo. E meu nome é Lissa, aliás. De algum modo, eu já sabia disso. A gente descobre que o nome, entre aspas, da garota branca é Elfis, e que nossa protagonista é a Lissa. E pelo que dá pra perceber, Elfis não é uma garota que se envolve muito com a internet, nem ao menos sabendo o que dox deve significar, sendo o completo oposto de Lissa. Não só isso, mas a ala esconde mais um segredo, uma sala secreta na parede que é quase impossível de notar. Lá dentro, a gente encontra a Falha, numa sala pequena com um monte de desenhos jogados no chão. Um de uma garota fofa de anime, outro de um rosto preto com um olho, uma pessoa aleatória, e acho que o resto são só sketches de poses. Além disso, tem uma pessoa no meio que parece estar triste. Desenhar costumava ser meu passatempo. Começou dessa forma, pelo menos. Com a habilidade veio a vontade de evoluir. Eu me cansei de tanta dedicação para ficar melhor. Eu me perdi nesse processo. Eu pensava que se eu continuasse criando, eu ia notar minha própria presença nesse mundo. Contando que algo era feito por mim, teria uma prova de que eu sou real. Contando que eu postasse, era isso que importava. Eu existi. Mesmo que eu não fosse boa em nada. Qual é o ponto aqui? Nem as pessoas da internet sabem onde eu tô agora. Isso foi bem pesado. Circulando pela área, encontramos mais uma porta e vamos parar em um outro local chamado Solidão. Um lugar que parece um tanto urbano, com estruturas lembrando prédios e uma queda enorme embaixo. Além de plataformas para nós pularmos de prédio em prédio. É bem estranho circular por aqui, pra falar a verdade. Eu juro que eu caguei nas calças quando ele apareceu. Toda vez que eu falhava, eu era arremessado para o observatório. E se eu caísse no buraco do observatório, eu voltava pra solidão. Fiquei várias vezes tentando fazer o parkour e acabei irritado e desistindo dessa porra. E fui logo falar com a Elfis. Tá difícil aí? É. Sabe, é estranho. Geralmente eu não consigo ler ou entender qualquer língua nos meus sonhos. Todas as letras só parecem símbolos estranhos pra mim. Ah, é? Eu nunca tive conversas nos meus sonhos. Não é uma coisa boa ter companhia? Eu durmo pra evitar as pessoas. Bem, desculpa pela intrusão. Parece que você só não escolheu estar aqui. Foi sarcasmo. Você dorme pra caramba. O que você faz além disso? Ué, você não sabe? Eu não vi tudo sobre você ainda. Você não deveria estar ciente sobre tudo? Você ainda acha que eu sou um tipo de ilusão? Talvez uma alucinação. Eu não sei o certo. Talvez eu seja outra pessoa. Já parou pra pensar nisso? Ok, se você é real, que tal me mandar uma mensagem? Hã? Sabe, no Zap ou no e-mail. Qualquer coisa pra me mostrar que você é real. Eu só não posso fazer isso. Você é tão isolada assim? Uou, eu pensava que eu vivia numa caverna. Não é isso. Eu já tive um celular e um e-mail também. Eu só não posso mais. Não posso já tem um tempo. Ou você tá só tentando me enganar? Acredite no que quiser.
Elphys nos jogou a carta dizendo que ela poderia ser outra pessoa do lado de fora. O que não é uma teoria ruim. Como Lisa falou, ela nunca teve conversas em seus sonhos antes, e ter alguém junto com ela naquele local, do nada, é no mínimo estranho. Elphys por algum motivo não pode mandar uma mensagem para ela, o que também é esquisito. Acordamos, tomamos nosso remédio e voltamos a dormir. Lá a gente volta para o Abandonado 1 e voltamos para a porta que vai para a ala. Dessa vez, eu decidi escolher uma porta alternativa que nos leva para um outro local. As salas. Sem brincadeira, esse lugar me deu bastante calafrios. É como se a gente estivesse dentro de uma estrutura abandonada, com pessoas que viviam ou vivem ainda aqui. Mesas de trabalho, colchões no chão, um singular espelho que a gente só encontra nessa sala o jogo inteiro, e um computador com um anime que me lembra levemente Hanframe. Mas aí, tem como interagir com esse computador. E quando clicamos nele, somos teleportados para uma sala chamada Cores, que explodiu os meus olhos enquanto eu jogava. Além de parecer ter sido inteiramente desenhada no Paint, tem uma referência incrível de Half-Life. É só isso mesmo. Indo na porta, a gente volta de onde paramos e apenas seguimos o nosso caminho. Não tem nenhuma outra saída além dessa. Retornamos para a solidão. Depois que eu caí 38 mil vezes, eu finalmente aprendi como fazer esse parkour super complicado. E consegui entrar numa porta rodeada por canos. De novo? O que foi? É o nome do lugar. Uma praia com mar vermelho que é rodeada por estruturas gigantes. Não só isso, mas além da nossa amiga Elphys que está nesse mapa, uma coisa fora do padrão também está nele. Simplesmente um texto gigante. HT 881. Provavelmente é uma espécie de código, mas a gente ainda não sabe para que usar, então... Alguma coisa nova? Nada demais. Você? Não. Você não tá nervosa? O que você quer dizer? Como se algo não estivesse certo. Bem, muitas coisas não estão certas. Ver você de novo é estranho o suficiente. Sem ofensa. Não, de boa. Eu sinto que tem alguém me vigiando. Bem, eu estou aqui. Então talvez deve ser isso. Não. Você é tipo outro problema. Ah, então agora eu sou um problema. Você claramente não é uma pessoa real. Você só tá tentando me fazer acreditar que é. Delírios são um problema. Eu também sinto como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Pensava que esse lugar me daria algum conforto. Os seus sonhos? Você tem uma ideia horrível sobre o que é confortável. É muito vazio aqui. Então me diz o que é mais assustador. Passar por um corredor escuro, sabendo que tá sozinha, ou saber que tem alguém com você. Ok, a segunda opção. Ah, jura? Aliás, eu não tenho tanto controle dos meus sonhos como antes. Antes era diferente? Eu costumava criar lugares pra mim, mas agora eu só tenho um monte de coisa irritante aqui. Salas que eu nem lembro de ter feito. Bem, isso é um saco. Não sei se isso soa óbvio o suficiente, mas parece que Lisa reconheceu que tem mais alguém aqui além delas. Diferente de Elphys, a gente não consegue se comunicar com aquela pessoa, então o que nos resta fazer é continuar explorando. E eu buguei. Entrando na porta que fica ao lado do código, vamos para um novo local. Entrando na porta que fica ao lado do código, vamos para um novo local chamado Túnel. Lá a gente pode encontrar Elphys em frente a um computador gigantão. E aproveitando que estamos aqui, bora trocar um papo. E aí, como é que você tá? Você estava aqui há não muito tempo atrás. O que rolou? Como assim? Você estava aqui o tempo todo. Eu sei que você não curte as pessoas. Você não faz nada além de dormir? Bem, eu desenho de vez em quando.
ou desenhava. Aliás, você tá aqui também. É, mas eu não tenho escolha. Diferente de você. Tá mais pra como se eu tivesse te feito. É, porque fui eu que fiz você. Mas você ainda assim não quer dar nenhuma prova. Eu te dei uma chance e você disse não. Quem é que tá mentindo aqui? Eu sei o que eu sou. E você? Que porra era pra isso significar? Você passa a maior parte do seu tempo apodrecendo dentro do próprio quarto. Mesmo tendo o mundo inteiro lá fora. Bem, e se eu não quiser ir? Eu tô de boa aqui. Não parece. Você só fica sentado o tempo todo. Você sabe que eu posso ler seus pensamentos. E eu vejo um monte de coisa. Muitas delas eu não tenho o menor interesse. Mas, fora isso, eu não tenho nenhuma outra forma de me entreter. Então, eu só quero te conhecer. Bem, você conseguiu. Aposto que não gostou. Você realmente desperdiça o seu potencial. Eu não vou escutar mais uma palavra do que você tem pra dizer. Ok, Lisa. Com esse diálogo deu pra perceber que Elphys tem conhecimento das memórias e pensamentos de Lissa, sabendo até que a gente acorda, toma remédio e volta a dormir nesse ciclo. Além disso, parece que ela considera os pensamentos da Lissa como forma de entretenimento. E isso é meio paia. Bem, o computador da sala me chamou a atenção. Eu tentei ler alguma coisa que estava escrito nele, mas não dava pra identificar porra nenhuma. Além disso, tem como a gente entrar no computador e ir para outra sala? Ou melhor, um labirinto. Esse aqui é o fantasma. Essa é a melhor tradução que eu pude pegar de fantoma. Não me julgue. A gente anda por esse labirinto imenso até a gente encontrar uma porta que nos leva para... ala. Bem, nisso eu fiz todo um caminho até chegar no observatório. E de lá eu explorei duas entradas que nós não tínhamos ido antes. Uma que nos levava para as estruturas, que não tem nada demais aqui, são construções no tom ciano e uma grande janela mostrando o exterior. E a outra entrada nos levou para piscina. Não tem nada demais que eu possa falar sobre esse lugar, só que parece aquelas pool rooms, back rooms. Falar sobre isso ainda dá engajamento? De qualquer maneira, progredindo nessa sala, nos encontramos com uma porta que nos leva para o dilúvio. Uma cidade que foi dominada pela água, com os prédios afundados nessa sala. Mas aparentemente, a única coisa que não afundou foi um banquinho que, pasmem, a nossa colega Elphys está sentada. Ignora a água ficando branco, isso aqui é um bug, não é semi. Eu fui um pouco cruel. Você acha? O fato de você saber das minhas coisas pessoais e simplesmente só comentar daquela forma. Olha, eu estava errada? Você não sabe o contexto inteiro. Talvez. Não tem nada pra mim lá fora. Mesmo assim, eu não entendo. Eu não acho que você consiga. Só alguém passando pelas mesmas coisas me entenderia. Ok, eu entendi. Um pouco. Existe liberdade em sair. Eu sei que para você isso parece cansativo, mas você não sente uma felicidade genuína quando consegue se conectar com as outras pessoas? Nunca tive isso. Talvez só tivessem cuzões ao seu redor. Ou você era uma cuzona. Eu acho que é um pouco dos dois. Pode ser. Você sempre fica na defensiva. Mas isso não deve ter vindo do nada. Você deve ter muito tempo livre para poder fazer uma psicanálise sobre a esquizofrênica. Você sempre faz isso. Mas a sua autorreflexão é toda unilateral. E você acaba tendo pena de si mesma. Então, o que rolou com você? Mudando de assunto? O quê? Só você pode? Eu sou real, mas eu não sei por quanto tempo eu posso ser eu mesma. Minhas memórias estão por todo lugar. Eu acho que deve ter sido algum tipo de acidente. Eu escuto vozes de vez em quando, pessoas dizendo meu nome, me perguntando coisas. Há algum tempo atrás eu estava presa em uma única sala, e então me encontrei aqui. Eu não consigo sentir o tempo. Eu não faço a menor ideia de que dia é hoje, mas eu sei que sou real. É por isso que você não consegue provar. Eu não espero que você acredite em mim, mas você é a única coisa aqui que pode me deixar de alguma forma só. Entendi. Merda, agora eu me sinto mal. Eu fui uma babaca com uma garota em coma esse tempo todo. E eu fui babaca como esquizofrênica. Então estamos quites. Eu preciso de um tempo pra, processar tudo isso dentro da minha mente. Eu posso esperar.
Te vejo por aí. Essa conversa realmente esclareceu muita coisa pra gente. A gente já tinha visto pistas como o remédio Latuda e os sonhos, mas ainda não havia uma confirmação clara de que Lisa vivia com um transtorno esquizoafetivo. Agora, com o que foi revelado, isso ficou mais evidente. E sobre o caso da Elphys, faz sentido que ela não consiga se comunicar com o mundo exterior. Elphys está em coma, e isso pode explicar o porquê ela aparece com frequência nesse mundo. Indo para a porta ao lado, a gente vai para o céu. A gente tá no céu. Porém tem figuras brancas de pessoas aqui. E aparentemente a gente não tem nenhuma porta para sair, apenas uma criança vermelha. Eu não acho que isso tenha algum significado filosófico, mas clicando na criança vermelha, a gente é teleportado para o falso exterior. Tenho que confessar, esse lugar foi o mais família que eu encontrei nesse jogo. Porra, mais família. Tenho que confessar, esse lugar foi o mais familiar que eu encontrei nesse jogo. Não sei se algum de vocês já foi em roça ou tinha muito mato por onde morava, mas isso aqui desperta algo. Também um ambiente, sei lá, sinto cheiro de chuva. Sabe, depois que chove o... Que eu tô falando? Seguindo, a gente se encontra com Elphys novamente e trocamos um papo bonitinho com ela. Oi? Olá, você conseguiu processar tudo que estava na sua mente? Pode-se dizer que sim. Eu fiz. Se você é real, a gente pode, ser famosa pra caralho. Como? Você conhece aqueles caras que se consideram paranormais? Eles são todos uma farsa, é claro, mas eu e você, a gente é real pra caralho. É, mas nós não temos nenhum poder. E você acha que poder se conectar através dos sonhos não é um superpoder? Nós somos basicamente irrastreáveis. A gente pode falar sobre qualquer coisa. Imagina te dando informação secreta dessa forma. Ou talvez colar nos testes. Exato! E os artigos sobre a gente iam ser muito fodas, a maluca da cabeça e a vegetal. O que elas vão fazer agora? Isso parece uma conversa de super vilões. Você tem cara de quem curte comics. Eu curtia bastante, mas com o tempo elas ficaram chatas. Consigo ver a influência. Qual foi? Eu não sou tão nerd assim. Sobre tudo isso, parece muito divertido, mas não tenho certeza que você tá enxergando isso direito. Eu nem sei se algum dia vou acordar. Eu estou assim, a Deus sabe lá quando. Já comecei até a esquecer como falar, como pensar. Quero dizer, eu já bisbilhotei muito, mas eu só queria ter alguma informação sobre isso. E mesmo se eu acordar e ainda tiver esses sonhos, por que você iria querer que isso fosse a público? Você já não teve o bastante disso? Eu não quero ser dissecada como um sapo por pessoas que estão tentando descobrir por que somos assim. Não concorda? Acho que sim. Você não precisa fazer tudo ser público, sabe? Se eu não fizer, não vai ter provas de que o que eu experienciei foi real. Eu não confio na minha memória. Se ninguém ir atrás de mim ou das minhas memórias, eu penso que eu vou só desaparecer, como se nada tivesse ali. É importante pra você, eu sei. Mas eu ainda sou uma pessoa. Você tá certa. Vamos deixar as coisas como estão mesmo. Tá, se eu mudar meus remédios e você for embora, eu vou assumir que você foi só um delírio bem convincente. E você não pode ficar de mal por isso. Fechado. Olha que fofas, elas estão entrosando. Tudo bem que estão pensando se o corpo delas seriam dissecados, mas elas estão ficando mais íntimas, é isso que importa. Tirando isso, nem a própria Lisa confia na sua capacidade de lembrar das coisas, a não ser que tenha um registro dela. Isso mantém uma conexão com o que ela falou na sala fracasso. Contanto que algo era feito por mim, teria uma prova de que eu sou real. Voltando para o falso exterior, a gente tem duas portas. Uma que leva a gente para as estruturas e a outra que nos leva para a eternidade. Um lugar com estrelas, espaço e estruturas transparentes. Não parecia ter nada demais aqui, então eu só continuei explorando até achar uma porta que nos levou para a Persona. Uma sala rodeada de imagens de uma menina kawaii fofa, parecendo até mesmo uma persona que a Lisa fez de si mesma. Em um lugar escondido, entre aspas, da sala,
a gente encontra outro daqueles códigos que vimos anteriormente. Prosseguindo, a gente vê uma figura, um sprite de Persona. Clicamos nela e somos transportados para uma outra sala chamada Telas. Não há muito que eu possa dizer sobre essa sala, além de ter várias telas com o rosto de alguém que provavelmente pode ser a Elphys. Mas calma que a própria Lisa tem algo a dizer. Eu não terminei de falar com ela. Bem, se a gente estava buscando algum objetivo antes, agora nós temos. Olhando as outras passagens que tem no observatório, podemos encontrar carne. Uma espécie de sala revestida de carne para todo lado, e a única forma da gente sair daqui é clicando nesse pedaço de carne, nessa mesa de carne, na sala de carne. Oh. Eu só vejo esse lugar quando eu tô na pior. Isso não é bom. Lhes apresento a cidade de carne. Lá pra frente nos deparamos com nossa querida colega em coma e batemos um papinho com ela. Oi. Oi. Olha, eu sei que você me disse isso antes, que você só escolheu Elphys porque soava legal. Mas isso é verdade ou você só... Eu não lembro mais meu nome. Ou meu segundo nome. Ou a minha idade. Porra. Bem, você parece ter a mesma idade que eu. Eu devia ter em algum momento. Uf. Por que você precisa saber disso? Eu queria saber se talvez eu conseguisse encontrar algum artigo sobre o que aconteceu. Ou talvez o hospital em que você está internado, para que eu possa te visitar. Como você imagina que isso vai acontecer? Sei lá. Eles nem deixariam você entrar. Você é uma completa estranha. Como você tem certeza que estamos no mesmo país? E você vai querer sair pra fora? Assim, a gente fala a mesma língua. Eu nem tenho certeza qual era a minha língua nativa antes dessa. Isso é um saco. Eu sei, né? Mesmo que isso tenha sido um diálogo simples, já vemos a iniciativa de Lisa querer interagir pessoalmente com a Elphys, até se oferecendo a ver ela no hospital. Isso é bem legal da parte dela, mas Elphys cortou as asinhas da garota, o que é triste. Explorando um pouco mais a cidade, eu encontrei uma casa, e tem como a gente entrar nela, e dentro dela não tem mais nada. Eu juro que eu também me caguei nesse momento. Aí está você. Como tem passado? Eu conheço você. Você conhece, mas se esqueceu. Então me diz aí o que você é. Por que se importar? Você não vai se lembrar de mim, e nem disso tudo. Então por que estamos tendo essa conversa? Porque qualquer coisa que você esquece, eu lembro. E é um pouco solitário aqui, porque você continua me ignorando. Tanto faz, cara. Sabe, eu estava aqui quando você deu seu primeiro suspiro, e eu estarei aqui quando você der o último. Tá, ok. Você é tão reclusa, você nem sequer me escuta. Talvez seja porque eu não ligo. Deus, agora faz sentido porque eu esqueço de você toda hora. Tudo que você faz é reclamar. Alguma coisa está acontecendo. Você está aparecendo mais vezes. Você ao menos sai de casa. Eu te disse que isso iria acontecer. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Sobre tudo isso. Porque você é paranoico. A minha paranoia é a razão de você ainda estar aqui. Valeu, eu acho. Eu acho que você precisa sair um pouco da internet. Eu nem tô usando a net mesmo. O que eu quero dizer é... não leia nada. Veremos sobre isso. Tente não piorar isso para si mesma. Ok, esse papo todo eu não esperava. Essa criatura se lembra de todas as coisas que a Lisa se esqueceu. Isso é meio ferrado porque aparentemente ela se esquece de tanta coisa que nem pode confiar na própria memória. E aparentemente ele não parece ser outra pessoa, como a Elphys, e sim parte daquele mundo dos sonhos. Ou melhor, da própria cabeça de Lisa. E ele também fala sobre a internet, o que é um assunto bem recorrente aqui, aparentemente. Passeando e retornando para o observatório e passando pela piscina, a gente pode encontrar uma nova área chamada No Fundo. Não tem muita coisa que eu possa dizer sobre essa área, nós estamos no fundo do mar com algumas torres. De qualquer maneira a gente acorda.
e a jornada continua. Retornamos para a eternidade, onde eu não notei que a Elphys estava aqui. E a gente tem outra conversa bacana com ela. Aí está você. Eu me sinto tão fugida. Hum? Eu sinto que algo muito ruim vai acontecer. Eu tô surtando, honestamente. Não posso te ajudar com isso. Não esperava que você pudesse. Eu só preciso descontar minha ansiedade em alguma coisa. Vá em frente. Mas você sabe se tem outra forma de resolver isso? Não entrando em fóruns nunca mais. Não foi isso que eu quis dizer. Você tem amigos, não tem? Não mais. Foi tão ruim assim? Eu não suporto eles. Como assim? É como se eu só existisse pra consertar o que tem de errado com as outras pessoas. Eu sabia de todas as fofocas que eles espalhavam por aí, e mesmo assim eu me esforçava. Mas parecia que nada era suficiente. Então, ao invés de se defender, você só foi embora? Qual era o ponto em continuar com essas pessoas? Pra que você não se isole. Você tá tão convencida de que não tem nada que preste pra você lá fora. Nem todo mundo que você conhecer vai ser ruim. Talvez eu seja o problema. Mas não importa o quanto eu tente me consertar. Eu fico pior. Parece que eu me perdi. Eu só quero ser eu. Não quero ficar me adaptando. Então você prefere apenas desistir? Eu não dou valor a relações e pessoas como você. Amizades são substituíveis. Meu sistema nervoso não é. Eu não concordo com você se isolando, mas eu consigo entender. Valeu. Que porra, eu ainda me sinto vigiada. Com esse diálogo a gente consegue ter um pouco de noção com quem a Lisa andava antes de se isolar do mundo. De qualquer maneira, não pareciam ser pessoas muito agradáveis de se estar por perto. Além do mais, Lisa não queria se adaptar ao costume deles. Seguindo na nossa jornada, eu já estava me sentindo completamente perdido até que eu voltei para a Cidade de Carne e notei que eu não passei por essa porta. Tipo, como que eu não vi isso antes? Passando pela porta, a gente se encontra com um novo lugar chamado Carne 2. É como se fosse um apartamento igual aquele outro que a gente viu, mas nessa sala podemos ver uma mesa, cama e uma coisa pulsante. E a nossa querida Elphys. Você ainda desenha? Um pouco. Eu vi alguns desenhos seus aqui. Eu espero que não sejam os antigos. Por quê? A anatomia deles era bem bosta. Eu não saberia dizer se você cometeu algum erro, já que eu não desenho. Mesmo assim, Mas as suas ideias são bem interessantes. é isso que o pessoal mais gosta dos meus desenhos. Agora, a minha habilidade, por outro lado, não é boa. Bem, é a sua opinião. Eu tenho a minha. Obrigada. Esse é o menor diálogo que temos no jogo inteiro, e o segundo que a Lisa comenta sobre seus desenhos. Ela parece ter bastante vergonha deles, principalmente por sua anatomia, acabando que ela é um pouco dura demais consigo mesma. Vimos que ela também parou de desenhar graças a essa insegurança, mas o que ela desenhava exatamente? Eu não acho que eu esteja pronta pra isso. Mesmo assim, a gente foi e publicou minhas obras. Eu cheguei no topo só pra cair de novo. Pelo menos acabou. Essa aqui é a galeria, onde seus desenhos, ou a maioria deles, estão. Não só isso, mas a galeria tem uma segunda parte. Temos quadros com imagens recortadas e um QR Code, mas vamos falar dele depois. Tirando isso, não tem muita coisa para interagir aqui, mas pelo diálogo de Lisa, parece que ela está satisfeita com o fim disso. Agora voltando para o QR Code, a gente vê que embaixo dele tem um texto escrito Messages, mensagens. Lendo o QR Code nos dá para um link do it.io, que é um site de jogos, resumindo. Lá pede uma senha pra gente acessar a página, e com meu cérebro mega capacitado eu só consegui pensar em Messages. Colocando a senha, bom, estamos dentro. A gente parou num site chamado Siemra, que tem uma mensagem dizendo procure além dos limites do sólido. E embaixo, uma dica pra gente acessar a câmera livre do jogo. Isso é bacana. Quando a gente baixa o arquivo Siemra, descobrimos que ele é uma espécie de diário virtual.
Bem-vindo ao novo patch de Samra. Não há regras, quase. E sim, você pode postar drama. Poste o que for, além de coisas ilegais que eu vou deletar. Você pode reportar bugs para meu e-mail pessoal. Presumo que você tenha, e eu sou preguiçoso demais para colocar ele aqui. Divirta-se, e vamos todos nos perder na liberdade do anonimato. Lá em cima, a gente tem uma entrada de códigos, e eu logo pensei naquele código que tínhamos encontrado no de novo. Colocando o código, bum, a gente consegue ter uma entrada para o diário. Não só isso, mas se você percebeu durante a gameplay, outros códigos também podem ser colocados aqui. E querendo me adiantar um pouco, existem 40 códigos. Eu só soube disso graças à criadora do jogo. Então, eu organizei os posts em ordem cronológica e eu vou ler alguns principais posts. E aí tiramos nossa conclusão. É um pouco triste saber que eu não postava aqui antes. Vou tentar o meu melhor para ser mais ativo. Não suporto a luz. Quero ficar no meu quarto para sempre. Estou tão cansada. Eu amo aranhas. Tarefa de desenho para a escola. Fazer coisas no papel é algo que eu nunca consegui fazer direito. Eu não acho que fui feita para amizades. Eu também fiquei cansada de pessoas. Ou eu me importo demais com eles, ou deixo passarem por cima de mim. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de distrações. Eu não gosto de nada que eu faço. Eu passei muitos dias nisso e ainda continua uma merda. Não consigo ficar sentada por muito tempo. Minha cabeça começa a girar e ler todos aqueles livros sobre anatomia é inútil. Eu não entendo o texto. Como eu acabei tão exausto se eu não fiz nada? Tem algo de errado comigo. Parei de tomar meus remédios por agora. Eu sei que é uma péssima ideia, mas eu odeio como eles me fazem sentir constantemente cansada. A parede entre eu e meus sentimentos precisa ir embora. Eu finalmente saí. Não consigo ficar perto dessas pessoas mais. Me sinto mal. Todo mundo me faz sentir tão mal. Eu queria nunca ter amigos. É muita dedicação para manter eles por perto. É tão irritante cuidar deles quando eles precisam. Enquanto ninguém se importa comigo. Eu estou bem comigo mesma. Eu não preciso da sua pena. Aqui vai a mensagem. Vocês acham que tenho direito sobre mim? Se eu desejasse desaparecer, eu desapareceria. Se eu desejasse morrer, eu morreria. Eu não quero voltar para o hospital. A comida é nojenta, tudo é embaralhado e tem muita gente se mexendo. Mesmo assim, eu sinto saudade de ter uma plateia. Queria ter alguém que possa ver meus desenhos, mas são tantos olhos. Eu não postei nada por um mês, então me sinto livre, mas vazio. Tem discussões sobre mim em fóruns. Eles estão tentando adivinhar onde eu fui parar. Ser uma memória eterna presa na cabeça de outras pessoas é uma conquista para um artista. Se as pessoas te odeiam, te veem, te amam, você tem tudo. O mundo te escuta. E você é uma peça valiosa de um quebra-cabeça. Mas eu não quero ser amado abertamente. Não quero que as pessoas cuspam suas opiniões na minha cara. Eu queria vê-las todas de longe, atrás da tela. Queria que ninguém soubesse meu nome. Eles ainda não estão bons o suficiente. Voltarei quando gostar do que eu faço. Eu voltaria quando alcançar alguma coisa. Quando eu estiver bom o suficiente. Vou me recriar. Seria uma versão melhor do que eu já fui. Reinventarei meu nome, meu estilo, meu próprio eu. A vida real é tão chata. Eu me pergunto se ela será lembrada. Minha cabeça dói. Muito. Eu não consigo dormir. Eu odeio todo mundo nessa merda. Eu odeio quanto tempo eu gastei. Eu odeio tudo. Tem um monte de gente que são piores do que eu, mas ainda assim recebem bem mais atenção. Por que eu tenho que ser perfeita? Eu não consigo evitar ser uma pessoa odiosa. Se eu me abrir de novo, vou acabar mal. Eu tentei parar de usar a internet porque minha compulsão me leva a abrir o fórum. Não funcionou. Minha conta já era. Mas eles ainda falam sobre mim como se eu estivesse lá. Eu não sei o que tá acontecendo. Nada funciona. Desenhei uma cena do meu sonho hoje. Era um mar infinito e bonitinho. Eu odeio ir pra escola. Eu odeio pra caralho. Pessoas que eu costumava chamar de amigos ainda continuam me mandando mensagens na minha conta antiga. Eu nem abro mais as minhas mensagens. Eles continuam perguntando por que eu saí, dizendo o quanto precisam de mim. Porra! Vocês não conseguem perceber que eu não quero ver vocês? Eu continuo escutando barulhos. Algumas vezes nos meus sonhos. É algo estranho.
Eu estou acostumado a ter alucinações, mas a maioria deles tem música de rádio, notícia do tempo, etc. É quieto, mas é irritante. De volta aos medicamentos, eu me sinto tão estúpida. Os efeitos colaterais vão ficar pior se eu parar e voltar a tomá-los em um curto período de tempo. De qualquer maneira, eu já fiz isso. Meus sonhos têm ficado mais estranhos com os medicamentos. Eu amo ter sonhos que eu consigo controlar e criar as coisas pra mim, mas agora está fora de controle. Eu não sinto paz, eu não sinto que estou sozinha. Eu vejo coisas que eu não deveria. Talvez sejam ilusões, ou algo paranormal. Minha cabeça dói de tanto que eu durmo. Eu durmo na aula e o professor me deu bronca. Eu não sei se é um medicamento ou o estresse, mas eu estou torcendo que eu consiga passar pelos exames. Eu não ligo de no futuro trabalhar para ter um salário mínimo. Só preciso do suficiente para me ajudar. Fazer dinheiro com os meus desenhos é uma possibilidade, mas tem muito risco. Tornar algo que eu amo em trabalho, eu acho que eu prefiro varrer o chão. Desenhar e aprender anatomia. Eu não consegui durar nem um ano na escola de arte. Por que eu tô tão convencido de que eu consigo fazer isso? É mais como se eu precisasse. Quando eu não desenho todo dia, parece que minha personalidade morre. Não gosto de pessoas, mas preciso mostrar a alguém o que eu penso. Não consigo fazer isso se sou ruim no que faço, certo? Tenho que melhorar, ou eu vou desaparecer. Achei que estava paranoico, mas não. Alguém está me observando. Tenho certeza disso porque acabei de receber uma mensagem. Meu novo número nem estava disponível. Não tenho ideia de quem está fazendo isso. Não foi uma mensagem de provocação tão planejada, mas foi o que apareceu. Essa pessoa realmente acha que temos algum tipo de conexão. São sempre os esquisitos que me perseguem quando decido reorganizar minha vida, né? Provavelmente deve ser a mesma pessoa que está tentando ser eu. Ela me segue em qualquer lugar que eu vou. Não sei se o motivo é hate. Eu não sei se eu conhecia essa pessoa antes. Os padrões de texto é bem diferente. É uma tentativa de imitar o jeito que eu digito. Você não pode ser eu. Você não tem o que é preciso para ser eu. Eu saí porque queria ficar segura. Eu saí porque eu queria viver com uma memória. Não finja saber o que eu penso. Não diga coisas que eu nunca diria. Tem posts feitos com o meu nome. Eu nem tenho mais uma conta nesse fórum. Por que você só não me deixa em paz? Estresse. Os sonhos, as visões. Eu não tenho certeza do que é real mais. Quem diabos é você? Eu estou com medo do escuro agora. O mesmo medo que eu tinha quando era criança. Uou. Acho que com tudo isso dá para nós tirarmos algumas conclusões sobre a situação da nossa querida Lisa. Ela é uma garota muito habilidosa com desenhos. Com toda a atenção que recebia, notou que precisava melhorar suas habilidades. E ela começou a se dedicar pra valer nisso, postando suas coisas na internet, lendo livros sobre anatomia e recebendo muita atenção, mais do que ela esperava. E no fim acabou se estressando e se incomodando demais com quão maçante isso estava sendo pra ela. Um hobby que acabou se tornando exaustivo. O que é triste, porque anteriormente ela falou que preferia trabalhar com algo que não gostava do que transformar algo que ela ama em trabalho. Muita coisa passou pela cabeça dela, e eventualmente ela decidiu apagar tudo. Ela até que se sentiu melhor se afastando, mas as coisas não são tão simples assim. Muita gente sentiu falta dela. Perfis fakes dela apareceram, e seus antigos amigos mandavam mensagens direto para a conta antiga dela. Mesmo que ela quisesse deixar essas coisas de lado, outras pessoas não iriam deixar. Não só isso, mas também alguém anda vigiando ela. Alguém conseguiu pegar seu número, ficou mandando mensagens para ela, copiando o jeito que ela escreve. Será que alguém pode deixar minha coitadinha em paz? Em resumo, pode-se dizer que é isso. Agora voltando para o nosso jogo, você poderia me dizer onde caralhos está a Elphys? Tirando a minha super ultra mega angústia de ter demorado pra caralho pra encontrar essa querida, vamos para a nossa última conversa com Elphys. Olá, Porra, o que foi? isso aqui só fica pior. O quê? Esse sentimento medonho. Alguma coisa realmente ruim tá prestes a acontecer. Por que tem que sempre ser comigo? Eu já não fiz o suficiente pra me livrar dessas coisas? Sou eu quem está entubada e você é a única que tá se irritando. Mas não é sobre você. É, nunca foi. O que quer dizer com isso? É tão difícil manter uma conversa com você. Você só reclama, fica triste e se preocupa o tempo inteiro.
mesmo com nada acontecendo. Você tem tantas oportunidades e coisas que poderia trazer aqui. Sua escrota. Eu tomo remédios que acabam com a minha energia, tá? Eu nem consigo comer direito. Mas eu não me sinto melhor só porque você tá na pior. Você sabe disso, né? Não fui eu quem te botou nisso. Então não taca isso pra cima de mim. Eu realmente não consigo te distrair disso. Do quê? Eu sei que você está contaminada com alguma coisa. Eu achei que poderia distrair sua mente dessas coisas. Porque, ultimamente, você tá muito fixada nisso. Vá direto ao ponto. Tem mais alguma coisa aqui. Eu não sei se é apenas um delírio seu. Eu não consigo ver com clareza, mas está ali. Então você percebeu essa merda e achou que... Eu achei que não deveria investir nisso. Tá falando sério? Pelo que parece, você tem uma necessidade disso. Necessidade de ter alguma coisa acontecendo com você. Sua vida toda é sobre ser doente mental e ser taxada de errada por todo mundo. Algumas das coisas que eu vi foram apenas autoinfligimento. Você quer ser relembrada, não é? Isso é algo meio questionável, vendo as pessoas com quem você saía. Eu acho que você só precisa de um choque de realidade. Parar de se fantasiar e se vitimizar o tempo todo. Mas agora temos um problema real acontecendo. Você finalmente entendeu? Sim. Eu te disse que tinha algo de errado acontecendo, porra. Você real achou que eu tava inventando tudo isso? Que eu queria me sentir assustada e vigiada por nenhuma razão? Eu acho. Eu senti que tinha alguma coisa fora de ordem. Mas eu não posso acreditar em tudo que eu vejo aqui. Porque, no final de tudo, foi você quem fez esse lugar. Você é estúpida pra caralho. Não é culpa minha. Você não tem ideia do quão entediante está sendo. A única coisa que eu posso saber é sobre você fudendo sua própria vida. De novo e de novo. E ver você voltando pra mais um loop. Você permite esses comportamentos e depois culpa todas as pessoas por isso. Você nem consegue ficar fora do fórum de fofocas pelo seu próprio bem. Eu não posso fazer mais nada além de assistir sua vida miserável, enquanto você ignora qualquer tentativa de ficar melhor. Você tá se escutando? Eu não sou o seu entretenimento. Você não tem que fazer julgamento sobre mim. Por todas as coisas que você teve que ver, eu não pedi pra você ficar aqui. Inacreditável. Cresça e melhore como pessoa. Espera. Você não pode. Vai se foder. Que situação, hein? O negócio é, a Elphys está tentando ajudar, mas de uma maneira muito babaca. A Alyssa não pediu pra ela ficar olhando as memórias dela, mas também não é como se a Elphys tivesse outra escolha. E ela falou essas coisas pra Alyssa que basicamente desvaloriza seus sentimentos. Não só isso, mas ela também sabia que tinha algo a mais naquele lugar e não falou nada. É triste que a relação das duas chegou a esse ponto, mas não tem muito o que possam fazer a essa altura do campeonato. Só podemos seguir agora que já tivemos todas as interações com a Elphys e retornamos à área da Persona para descobrirmos o que tem naquele local. Mas quem caralhos agora? Euzinho. Quem é você, cara? Você não se lembra? Eu costumava ser o único que te entendia. Você tem noção de quantas pessoas já me falaram isso antes? Poxa, achei que abriria uma exceção pra mim. Não. Pra onde você foi? E quem te machucou? Uma porrada de gente. Pode falar. Que merda. Eu entendi o que você deveria ser. O que eu deveria ser? Meu cérebro só deve estar criando esses eventos estranhos do nada agora. Talvez não do nada. Merda, eu realmente preciso ir. Talvez me hospitalizar de novo. Sei lá. Seria uma pena se você fosse.
Você já sumiu por tempo suficiente. Você sabe que as pessoas sentem a sua falta. Tanto faz. Você é só uma projeção de qualquer jeito. Então você acha que está ficando maluca? Definitivamente eu tô maluca. Eu posso até acreditar em coincidência aqui ou ali, mas isso nem fudei. Eu te mandei mensagens. Você por acaso leu elas? Você definitivamente não tá aqui. Ficar em negação não vai ajudar. Eu quero conversar com você, como fazíamos antigamente. Você não aparece mais e eu não posso ficar na sua casa para sempre. Eu sinto saudade dos seus desenhos. Sabia? Quando você apagou a sua página, eu fiquei assustado. Você me deixou muito preocupado. E o que você sabe? Você está apodrecendo aqui. Você não coloca mais suas habilidades para jogo. Você não conversa com ninguém. E eu também sei que você mudou a sua medicação. Eu sinto saudade da Lisa. Eu sinto falta dela. Eu pensei que talvez você precisasse de um tempo, mas você não me respondeu. Ok, cara. Pode falar? Eu vou parar de ser saco de pancada e mandar a real pra você, tá? Eu assumo que tudo isso seja um delírio. Mas, mesmo assim, vamos olhar de maneira lógica. Você tá obcecado por uma garota fudida que só sabe desenhar shitpost de anime. Você me mandou várias mensagens e eu não abri uma sequer. E agora você tá aqui. Cara, arruma um emprego. Eu tenho um emprego. Então você já tem um emprego. Piorou então. Fudido. Por que dizer tudo isso se você não acredita que eu estou aqui? Por que não? Porque não é isso que você quer dizer, sabe? Você ficaria entediada sem mim. Uou, por essa eu não esperava. Você é totalmente fudido da cabeça, cara. Arruma uma consulta. Eu me dediquei muito para pensar como fazer isso. Então eu tenho ido ao médico. Não se preocupa, eu tenho a mesma medicação. Eu passei muito tempo tentando descobrir como te ver. Se você pensa numa pessoa por tempo suficiente, você começa a desenvolver esse tipo de conexão. É claro que tem o seu preço. Você precisa se isolar, ficar cansado o suficiente para que seu cérebro não consiga mais funcionar direito. Mas era um sacrifício que eu estava disposto a fazer. Nas primeiras vezes, eu consegui apenas ter uma visão. Mas agora, funciona tranquilamente. Você fez... o quê? E o jogo fecha. Isso foi um final bem repentino, mas que já nos dá muitas informações. Sabemos que é possível se conectar com outras pessoas no mundo dos sonhos, como a criatura misteriosa falou. Então isso meio que nos dá a prova suficiente de que Elphys é real. Mas mesmo com o fim do jogo, ele ainda não explica muita coisa. Qual o significado por trás de todos esses lugares no mundo dos sonhos? O que é aquela cabeça cortada? Por que temos essa aparência? O que significa Emroy? Para responder todas as perguntas, eu convido para nos ajudar com essas dúvidas. Seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda e obrigado pela oportunidade de fazer essas perguntas. Bem, vamos começar com algo básico. Quais foram suas inspirações na hora de fazer o Emroy? Eu sei que a Gem foi baseada no LSD Dreams, mas você se inspirou em mais alguma coisa? Perfeito. Era quase impossível não notar a referência além, mas é muito interessante saber sobre a parte pessoal. Isso mostra que há sentimentos importantes e verdadeiros envolvidos no jogo. Ok, passando para a próxima pergunta. Todas as áreas do jogo têm um significado? Em 3 áreas, Lisa comenta sobre o que a área significa ou representa para ela, sendo elas Flash City, Abandonado 1 e Galeria.
Mas e as outras áreas? Os designs do personagem no mundo dos sonhos têm algum significado? Como o rosto desfigurado da Lisa, os cabos no corpo da Elphys, a criatura com o rosto escuro, ou você simplesmente achou os designs legais e foi isso? Ah, tá interessante. O título Amiroy tem algum significado? Ah, isso faz sentido. Pelos sonhos que ela tem no mundo dos sonhos e pelo sonho de ser reconhecida como uma artista. Bem, eu acho que é isso. Muito obrigado. É uma honra fazer um vídeo sobre o seu jogo. E se quiser deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo, pode falar. Agora, pensando sobre tudo isso, Lisa é uma garota que vive com um transtorno esquizoafetivo. Uma condição de saúde mental que combina sintomas da esquizofrenia e de transtornos do humor. É considerado um transtorno psiquiátrico sério e complexo, pois envolve aspectos tanto psicóticos quanto afetivos. Sabemos que ela sonha em se tornar uma artista reconhecida e encontrou na internet uma forma de buscar esse reconhecimento. Porém, aquilo que era antes algo prazeroso acabou se tornando uma fonte de pressão e ansiedade. Não há nada de errado em querer melhorar, mas quando isso vira uma busca incessante por perfeição, pode acabar te consumindo. Em um momento em que sua mente já estava profundamente sobrecarregada, ela decidiu apagar tudo e se desconectar, mesmo quando outras pessoas não a deixavam esquecer o que ela havia feito. O ambiente escolar também não colaborava, e ela, por sua vez, se via cada vez mais sem saída. A única forma que encontrou de lidar com tudo aquilo foi se isolando, trancando-se em casa, entrando em um ciclo solitário de acordar, tomar remédios, dormir e sonhar. Tantas vezes que a linha entre o real e o imaginário se tornou confusa, quase inexistente. Muitas pessoas tentaram ajudá-la, ainda que nem sempre da melhor forma. No fim, por mais apoio que exista, é ela quem precisa estar pronta para buscar a mudança. Se você já passou por algo assim, sabe que não é fácil resolver isso da noite pro dia. Mas enquanto nenhuma atitude for tomada, essa prisão mental continuará. O jogo ainda não acabou, e a gente vai continuar torcendo para que a Lisa consiga quebrar esse ciclo de acordar, tomar remédio, dormir e Amiroy.